Com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, e ao vivo, aqui nos encontramos, para levar a todas e todos, telespectadores e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, especialmente sob o patrocínio de Carioca Calçados. E nós, então, estamos hoje celebrando o dia de finados. Alguns me têm perguntado, Padre Pedro, por que finados? Ora, essa própria palavra vem ao nosso encontro dizendo, finados quer dizer, terminou tudo. Assim, a pessoa, por exemplo, que morreu, para esta pessoa, seja criança, seja adolescente, jovem, ou de meia idade, ou idade avançada, terminou tudo aqui nesta terra. E desde o momento que os bilhões de neurônios se terminaram e o coração também parou, a pessoa, então, o corpo começa a entrar em decomposição. E por isso, há a lei onde diz que a pessoa, os familiares, o quanto antes, ou seja, dentro de 24 horas, deverão procurar levar a pessoa para a sepultura ou para o crematório. E sempre nós devemos ter o respeito devido com esse corpo, esta matéria que durante 5 anos, ou 3 anos, ou 50 anos, ou 100 e poucos anos, amparou. Ou seja, foi quem agasalhou, por assim dizer, quem conteve o espírito. Então, o espírito, a nossa alma, serviu-se desta matéria, desse corpo, que agora, quando o espírito deixa de animar o corpo, claro que então a pessoa vai entrando em decomposição. E nós temos diversas passagens da Sagrada Escritura. Por exemplo, se nós olharmos, então, com a morte, tudo terminou nesta vida para aquele que deixou o nosso convívio. Ou seja, o espírito, a alma, deixou de pulsar, de soprar no nosso íntimo. Assim, por exemplo, o Salmo 118, versículo 7, nós lemos: volta minha alma ao teu sossego, volta minha alma ao teu Senhor Deus. E ainda no Salmo 121, versículo 7, o Senhor guardará a tua alma. Ou seja, o nosso espírito, nossa alma, partiu para a eternidade, donde, por uma graça especial de Deus, Deus permitiu que o nosso espírito viesse para dar vida, para animar esta matéria. E ainda Isaías, capítulo 38, versículo 7, onde diz: ornaste a minha alma e a livraste agora de
dessa matéria. E se nós olharmos ainda o Ezequiel, capítulo 3, versículo 19, morrerá, tu salvaste, e morrerá, e tu salvaste e livraste a tua alma. E continua ainda, eis que todas as almas são minhas, diz Deus por meio do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, todas as almas, ou seja, todas as vidas pertencem a Deus. E Deus é que determina quando nós partiremos desta vida para a eternidade. Lembrei-me agora de um médico, quando há diversos anos atrás, mais de uma vez, mas me lembro deste médico, onde aí pela meia-noite, meia hora da manhã, eu depois de atender uma senhora de idade já bem avançada, dando a unção dos enfermos, a bênção, encaminhando essa pessoa para a eternidade, onde o Padre reza, parte desta vida, em nome de Deus Pai que te criou, em nome de Deus Filho que te redimiu pela sua morte no alto da cruz, em nome do Divino Espírito Santo que te santificou durante os anos da tua vida. Então, eu depois, dialogando com esse médico, eu disse para ele, eu creio que essa senhora partirá nesta madrugada desta vida para a eternidade. E o que é que o médico, então, me disse? O médico, aliás, bastante jovem. Olha, Padre Pedro, eu já atendi muitas pessoas, como eu também, Padre Pedro, também vi muitas pessoas partir desta vida para a eternidade. E esse médico me dizia, olha, Padre Pedro, eu não me pronuncio mais, porque já errei tantas vezes, julgando que esta pessoa iria partir dentro de 4 horas, 3 horas, ou 8 ou 10 horas, mas não. Esta pessoa recuperou a sua vida, recuperou a sua saúde, e está vivendo muitos anos. E de vez em quando eu encontro com algumas destas pessoas, e as pessoas vêm com alegria dizer, doutor, muito obrigado pelo seu atendimento, tal, e estou com boa saúde e rezo sempre agradecendo a Deus. E continuava o médico dizendo, porque o dono da vida é Deus. É Deus. E realmente, todos nós já encontramos pessoas que estavam muito mal e, no entanto, se recuperaram. Então, aqui diz muito bem, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, eis que todas as almas são minhas. Enquanto que o espírito, a alma está no corpo, a pessoa permanece ali com vida. E ainda, onde diz, ainda no Ezequiel também, capítulo 37, versículo 14, onde Deus diz, porei dentro de vós o meu espírito, e morrereis. Então, quando o espírito desaparecer, ainda, e também Ezequiel acentuando, capítulo 36, versículo 27, porém em vós o meu espírito. A Igreja Católica cerca de um grande carinho e de especial amor a memória dos fiéis defuntos. E a Igreja celebra o mistério pascal do Filho de Deus, centro de nossa fé, de nossa ressurreição.
como lemos em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, onde aguardamos todos nós a segunda vinda de Cristo Jesus. Porque todos, então, aquelas pessoas que já partiram desta vida para a eternidade, nos diz o Cristo Jesus. Podemos olhar em São Mateus, capítulo 25, versículo 31 e seguintes, onde nós lemos: quando o Filho do Homem, Cristo Jesus, veja, está aqui, já encontreis, quando o Filho do Homem, Cristo Jesus, voltar na sua glória e todos os anjos com ele, Cristo Jesus sentar-se-á no seu trono glorioso, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, colocando as ovelhas, as pessoas boas, do seu lado direito, e as pessoas colocará os maus à sua esquerda. Aos bons ele dirá, lemos especialmente aqui na Palavra de Deus, no capítulo 25, versículo 34, ali Cristo Jesus dirá a todos aqueles e aquelas que passaram por esta vida fazendo bem: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos estava preparado desde a criação do mundo. E então dá as razões, porque passaste por este mundo realizando bem. E, infelizmente, dirá também aos maus: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, a condenação. Voltar-se-á em seguida para os de sua esquerda, e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos maus. E os bons, os justos, irão para a vida eterna, e os maus irão para o castigo eterno. Então, infelizmente, houve todas aquelas pessoas que passaram por esta vida realizando o mal. E claro que Deus é justo, Deus é bondoso, mas também é justo. Então é bom que a gente procure sempre passar por essa vida para vivermos uma eternidade feliz. E com o Salmo 68, nós vamos agora louvar o Senhor Deus, especialmente pedindo que o Senhor Deus olhe sempre para nós e que ilumine especialmente as pessoas que talvez estão, nesse momento, pelo caminho menos bom, pelo caminho errado, que sejam iluminados como tantos que já estiveram no caminho errado, mas adentraram dentro de si. Por exemplo, o Santo Agostinho. O Santo Agostinho foi alguém que estava muito afastado de Deus, de Cristo Jesus. E ele sentia o vazio, a angústia dentro de si, até que ele procurou então buscar, abrir o seu coração, que antes era de pedra, no dizer do próprio Cristo, agora transformou-se num coração de carne e procurou voltar-se na sua humildade. Antes, um coração orgulhoso, autossuficiente, e quando a pessoa tem um coração orgulhoso, a graça de Deus não atinge. E diz bem claramente, diversas passagens da palavra de Deus:
Deus rejeita os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. E aqui então nós rezamos: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Onde há amor, existe a simplicidade, existe a humildade. Onde há amor, o orgulho não se faz presente. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Veja a simplicidade e humildade. Reconhece que Deus é o Todo-Poderoso e pede o auxílio de Deus para que levante. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, e vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor Deus continuamente, pois nosso Deus atende à prece de seus humildes e não despreza o clamor de seus cativos, daqueles que se encontram na prisão. Então, que cada um de nós procuremos sempre nos voltar para Deus durante a nossa vida. E quando nós então partirmos, sem dúvida nenhuma, seremos bem acolhidos. Agora, o que é que nós podemos fazer para as pessoas que partiram desta vida, que deixam saudades para todos nós? É a prece, é a oração, é a leitura orante da palavra de Deus, é a participação da Santa Missa, que é a oração das orações. E agora que está passando mais essa terrível pandemia, o próprio Papa Francisco dirige a todos os católicos, a todos os fiéis seguidores de Cristo, dizendo: retornem para a participação da Santa Missa, porque a Santa Missa deve ser presencial. É ali que você vai recebendo as graças, as bênçãos, onde você poderá receber mais graças em favor do seu ente querido que partiu desta vida para a eternidade. Todos nós fazemos parte da igreja. Nós que estamos aqui em vida, fazemos parte da igreja militante, da igreja que está lutando, que está sofrendo, que estamos passando por esta vida nos santificando. As pessoas que já partiram desta vida para a eternidade fazem parte da igreja padecente, porque ninguém pode se apresentar diante de Deus, entrar na felicidade eterna, na visão da Trindade Santa e de Nossa Senhora e dos santos e santas todos, parentes nossos, conhecidos nossos, vizinhos nossos, amigos nossos, pessoas que talvez estudaram conosco, pessoas talvez que trabalharam conosco, pessoas que talvez torceram no nosso time de futebol. Enfim, estão agora felizes na eternidade, porque partiram desta vida completamente purificados. Mas há aqueles que partem desta vida para a eternidade, que também se omitiram, têm as suas faltas, as suas falhas, então não poderão entrar na eternidade sem se purificarem completamente. E fazem então parte da igreja padecente, passam pelo purgatório, se purificando, e nós então podemos rezar em favor dessas pessoas, oferecer sacrifícios, oferecer jejuns, colaborando, fazendo boas ações em favor destas pessoas, e sem dúvida nenhuma
essas pessoas assim vão se purificando até chegar à visão completa de Deus, da Trindade Santa, indo da igreja padecente para a igreja triunfante. Então veja bem, prezada telespectadora ou telespectador, a igreja militante somos nós que estamos nesta vida. A igreja padecente são nossos irmãos na fé que passaram por esta vida, mas que ao partirem não estavam bem purificados. Então passam pelo purgatório. Por isso, belo costume nos diz, segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 34, onde o general Macabeu, veja bem, o general Macabeu, que fez a guerra, e lá morreram muitos dos seus soldados, oficiais. E agora o que é que ele faz? Se você ler, por exemplo, no capítulo 12, você encontrará no capítulo 12, versículo 40 e seguintes, 41 e seguintes, onde também, especialmente no versículo 43, onde diz: belo e santo costume este, modo de rezar em favor daqueles que partiram desta vida. Então ele fez uma coleta com dracmas, que era o dinheiro da época, e mandou ao templo de Jerusalém para oferecer sacrifícios em favor de todos aqueles que haviam morrido. Já isto antes da vinda do Salvador, Cristo Jesus, 100 e poucos anos antes, que foi esta guerra. Então, belo pensamento, belo e santo modo decorrente da crença na ressurreição. Porque se Macabeus não acreditasse na ressurreição, ele diria: é vão e supérfluo rezar pelos que partiram desta vida para a eternidade. Então, o que nós podemos fazer por todos aqueles que estão na eternidade, na igreja padecente, é fazermos a caridade, é rezarmos, e sem dúvida nenhuma receberão a recompensa saindo da igreja padecente para a igreja triunfante. São todos aqueles, os santos e santas, que já gozam então da eternidade feliz, junto com a Trindade Santa, junto com Nossa Senhora, a Mãe do Cristo e Nossa Mãe, junto com todos os santos, todos os parentes nossos, amigos nossos, que partiram desta vida para a eternidade. E também nós temos diversos telespectadoras e telespectadores, entre eles Paulo César Ribeiro e Vera Sobrosa, Paulo César e Otília Heidescheit, Valmor Antenor Dionísio e sua esposa Linair, o diácono José Coelho, Maílde Isaura de Farias, Israel Pérez da Silveira, Isaura Correia Rocha, ainda Márcio Mesquita Páscoa e Maria Terezinha Rachadel. E somos convidados também a rezar agora pelos sacerdotes, que sempre procuram rezar em favor de todas as pessoas falecidas, também as pessoas que se encontram na igreja padecente. Senhor Jesus, sumo eterno sacerdote, como São João Vianney, patrono de todos os presbíteros,
nós vos confiamos os nossos padres, os que conhecemos, os que já evangelizaram em nossa paróquia, e os que nos dais hoje como pastores. Vós os chamastes cada um pelo nome, guardai-os na fidelidade, dai-lhes ânimo, confiança, alegria e otimismo, para cumprirem sua missão evangelizadora. Que a Eucaristia que eles presidem os nutra, os alimente e lhes dê coragem, que eles sejam mergulhados no vosso coração de misericórdia para serem testemunhas do vosso perdão e nos ensine o verdadeiro caminho da santidade. Pai, com eles nós nos oferecemos ao Cristo pela Igreja, que eles sejam missionários no sopro do vosso Espírito Santo, para que juntos realizemos a vossa obra para a salvação de todos. Amém. São João Paulo II, intercedei junto a Deus por todos os presbíteros. E assim, pouco a pouco, vamos nos encaminhando em mais um programa e agradecemos a Trindade Santa e a Nossa Senhora por todo o bem que Deus vai nos concedendo com a nossa vida para podermos sempre evangelizar e mostrar o caminho certo, o caminho da mensagem de Cristo Jesus. E Cristo Jesus quer a salvação de todos. Cristo Jesus não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. São palavras do próprio Cristo Jesus, que lemos a cada passo. Então, especialmente, alguns perguntam, dia de finados para Pedro, a gente deve ir ao cemitério? Não. A gente deve levar flores ou velas em si, se você quiser, faça isso, mas não é obrigado. Reze em casa, participe da Santa Missa, onde se puder, se não, olhe, assista a Santa Missa por uma das TVs. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para acompanhar sempre o caminho do bem, da graça de Deus. Saúde, paz, alegria, felicidade, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e agora a bênção da saúde em favor de todas as pessoas enfermas, bem como a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé a água.